Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 25 de novembro de 2022. Hoje eu quero falar sobre gafes. E começo lembrando que na segunda-feira passada, dia 21/11, em vez de falar que o filho de Jonatas era Mefibosete, eu falei Melquisedeque, aquele sumo sacerdote da época de Abraão. Como não ouvi a gravação antes de enviá-la, ficou assim. Se você for lá, quiser comprovar isso, é só ouvir a minha última participação aqui. Mas na minha vida eu já cometi inúmeros gafes. Eu me lembro que no início do meu ministério pastoral, uns 40 anos atrás, eu estava pregando em Ló, e o tempo todo, em vez de falar Ló, eu comecei a falar em Jó. Aquele sermão foi tão ruim, que quase provocou o infarto da minha esposa, cansada, querendo que eu olhasse para ela para perceber que eu estava errando o nome. Nunca uma letrinha, um J por um L por um J causou tanta dificuldade quanto aquele sermão. Trabalhei no final dos anos 80 e início dos anos 90 com alguns atletas de Cristo. Um deles me disse que cada semana levava para o jogo um exemplar da Bíblia que dava de presente a algum jogador do time adversário. Por isso, um repórter de uma grande rádio daquela cidade, e a cidade era grande, costumava acompanhá-lo na entrega das suas Bíblias. Um dia ele soube que o zagueirão, que batia até na mãe se ela aparecesse na área, o zagueirão do time adversário chamava-se Isaac, fora criado no Evangelho, mas estava totalmente afastado de Deus. Então ele resolveu que daria aquela Bíblia para ele. Assim, antes do início do jogo, acompanhado pelo repórter, grande rádio daquela cidade, ele foi e entregou ao vivo a Bíblia para o Isaac, lembrando-lhe do valor da palavra de Deus. Depois da entrega, o radialista lhe disse assim: parece que Isaac é um nome bíblico, né? Sim, quem foi Isaac? E aí o jogador disse assim: Isaac foi o pai de Abraão. Aí o repórter emendou para todo mundo ouvir: quem sabe Bíblia sabe, quem não sabe bate palmas. E aí ele foi andando de volta para o seu lugar e começou a pensar na besteira que tinha acabado de dizer ao vivo para todos que ouviam aquela rádio. E ele disse que passou o início daquele jogo totalmente desconcentrado por causa daquela gafe. Gafe é um tiro mortal contra o nosso ego orgulhoso. É uma afronta contra aquele desejo de sermos apreciados, vistos como pessoas acima dos outros. Na verdade, irmãos, nós somos iguais. Eu sou muito igual, talvez um pouco pior que você. Aliás, eu admiro muito aquelas gravações que são um primor. Gente que fala sem nenhum problema nas palavras. Além de ter voz de locutor, sai tudo perfeito. E às vezes o conteúdo é ainda muito bom. O sujeito é realmente extraordinário. Eu não consigo. Às vezes erro, tropeço numa palavra, noto que faltou um S no plural, e eu não sei onde eu comi, acho que comi aqui na gravação. Mas tudo fica lá para todo mundo ver como eu sou falho, como eu sou assim. Nessas horas eu me lembro do que o apóstolo Paulo dizia aos Coríntios. Ele disse assim: agora, meus irmãos, lembrem do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou de famílias importantes.
Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos, ele escolheu aquilo que o mundo acha fraco, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem valor. 1 Coríntios 1, 26 e 28 na linguagem de hoje. Mas uma coisa, um dos conselhos mais importantes que recebi em vida foi de um velho missionário com uma longa carreira no campo. Eu ia para o campo missionário e ele me disse assim: Renato, você vai representar os batistas em tal campo. Você é importante, mas você não é muito importante, não. Para mim foi um dos melhores conselhos que eu recebi. Eu sou importante, mas não sou muito importante. Deus usou uma mula, não vai usar uma pessoa? Então, era muito bom me lembrar. Quando eu estava querendo me achar, quando alguma coisa saía muito boa, e eu dizia, puxa, que legal e tal, eu me lembrava, eu sou importante, mas não sou muito importante. Deus usa quem Ele quer e como quer, e usa pessoas que o mundo não usaria. Mas quando eu estou lá embaixo, me sentindo subnitrato de pó de nada, quando eu me sinto como um amigo da escola, me dizia, Renato, você no campo real é um conjunto vazio. Quando eu me sentia assim, eu me lembrava, eu não sou muito importante, mas eu sou importante. Deus me chamou para a sua obra. Que privilégio. Já cometeu gafes? Não se esqueça, no dia da gafe, que Deus usa as nossas gafes para nós ficarmos mais humanos e para nós sabermos que a glória tem que ser do nosso Deus. Vamos orar? Vamos. Ó Pai, obrigado porque o Senhor vê os nossos erros, vê os nossos pontos fracos e mesmo assim insiste em nos usar. Muito obrigado, porque o Senhor se compadece, assim como um pai se compadece de um filho. O Senhor se compadece de nós como erramos. E obrigado, porque o Senhor chama gente simples, gente que o mundo não chama, para fazer a tua obra. Que santo privilégio. Dá-nos a bênção, Senhor, de, sendo o que somos, podermos dizer, como o apóstolo Paulo, pela graça de Deus sou o que sou. Abençoa-nos, Senhor, oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo final de semana.